Pastor Mike tem ministrado esse mês sobre um crescimento ainda maior. Crescendo ainda mais. Quem crê que Deus tem algo ainda maior e melhor para a sua vida? O problema é quando a gente conquista alguma coisa, um sonho, a gente realiza um propósito, vem aquele sentimento assim de dever cumprido. Que está tudo bem. Ufa, agora é só desfrutar. A gente acaba entrando numa zona de conforto. E isso rouba o nosso potencial. Isso rouba aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É sempre de vitória em vitória, de conquista em conquista, de bênção em bênção, de propósito em propósito. É aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, se você está aqui nessa manhã, Deus te escolheu para crescer ainda mais. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, repita comigo, enraizados, e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Para a gente ter frutos, a gente precisa, antes de tudo, estar enraizado. Para uma árvore poder multiplicar o seu propósito, dar frutos, poder passar pelas adversidades, a semente cai na terra, mas ela precisa criar raízes. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre estarmos enraizados em Cristo Jesus. Firmarmos as nossas raízes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu vejo muita gente querendo alcançar um ministério, dar frutos, aparecer, estar visível, mas não cria raízes. Tem muita gente que quer crescer profissionalmente, mas não estuda, não se capacita, não adquire experiência, não senta com quem sabe mais do que ele, não cria raízes, e ainda quer dar frutos. Se você casou, você precisa aprender mais sobre casamento, mais sobre paciência, mais sobre amor, sobre renúncia, sobre dedicação, sobre servir ao outro. Isso é criar raízes em tudo na vida. Para a gente poder crescer e viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de raízes. Mas existem algumas coisas que impedem o nosso crescimento, quando a gente decide enraizar, quando a gente decide se aprofundar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro, são as pedras que nós encontramos quando decidimos nos firmar, decidimos alcançar algo. Mateus capítulo 13, versículo 20, diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. É aquela pessoa que a palavra de Deus até vem no seu coração, ela recebe com muita alegria, mas a palavra não cria raiz, ou seja, ela não tem profundidade. É quando nós decidimos conquistar algo, e no primeiro momento encontramos as pedras no nosso caminho. Pedras que nos impedem de ir além, pedras que nos impedem de nos aprofundarmos, de conquistarmos algo ainda mais. Algumas pedras precisam ser removidas da nossa vida. Veja que quando Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro, ele primeiro diz, olha, tira a pedra, e depois ele libera uma palavra: Lázaro, vem para fora. Existem pedras que precisam sair da minha vida e da sua vida, senão a gente não vai se aprofundar. Existem palavras que Deus quer liberar sobre nós, mas elas dependem de removermos algumas pedras. A Bíblia fala sobre pedra de tropeço, aquilo que nos faz tropeçar, aquilo que nos faz cair, aquilo que rouba o que Deus tem para as nossas vidas. Quantas pedras nós vamos negociando e deixando, permitindo que permaneçam nas nossas vidas? Existem pedras que nos impedem de acessar o sobrenatural. Aquela pedra que estava ali, diante de Lázaro, que separava Lázaro e Jesus, ela separava o natural
com o sobrenatural. A partir do momento que aquela pedra foi removida, o sobrenatural pôde entrar em ação. Talvez você esteja buscando o sobrenatural em alguma área da sua vida, mas em primeiro lugar você tem que remover aquilo que te impede de chegar até Jesus. Você tem que remover aquilo que te limita, aquilo que impede a palavra, aquilo que impede a profecia, aquilo que impede o propósito de Deus para a sua vida. Precisamos tirar o terreno pedregoso, tirar as pedras que nos limitam. Segundo, não adianta estarmos plantados no lugar errado. Precisamos estar plantados no lugar certo. Salmos capítulo 1, versículo 3 diz: Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Existe um lugar para nós colocarmos a nossa vida, os nossos sonhos, o projeto de Deus para nós, que é junto às águas, águas tranquilas, junto aos ribeiros, junto a Jesus. Ali é a verdadeira fonte, porque a raiz, quando ela entra na terra, quando ela está ali se aprofundando, ela vai buscar o quê? Um solo nutritivo, ela vai buscar um solo que dê água para ela, um solo que alimente aquela planta. Não adianta nos plantarmos em qualquer lugar, porque entenda o seguinte: o inimigo, ele não precisa nem nos derrotar, se ele conseguir nos distrair. O inimigo não precisa nem acabar com a tua vida, se ele te distrair, se ele te fazer viver algo que não é o projeto de Deus para você. Você fica ali correndo de um lado para o outro, mas não está vivendo o que Deus tem para a sua vida. A distração rouba a conquista, o crescimento que está liberado sobre nós. Um dia Sansão era o libertador de Israel, o homem que Deus havia escolhido para tirar os inimigos diante deles, para anular com os filisteus. E Sansão durante um tempo foi fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, mas chegou um momento que ele começou a brincar com aquilo que ele não deveria brincar, até que chega o ponto que ele é aprisionado, porque ele se distraiu. Ele descumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Ele descumpriu o voto que havia sobre a vida dele. E ele se distraiu com uma mulher. E aquela distração fez com que Sansão fosse preso e ficasse cego, impedido de desempenhar o projeto de Deus para a vida dele. Às vezes o inimigo quer fazer propostas que parecem ser maravilhosas, mas são propostas para te distrair e depois te cegar. Tem coisas que parecem muito boas com os olhos humanos, mas quando a gente não busca a direção de Deus, elas acabam nos cegando, porque elas nos distraíram. E o inimigo, ele não vai ter uma resistência quando nós estamos distraídos com aquilo que nós não deveríamos nos ocupar. A nossa cegueira, quando nós deixamos de enxergar aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida, quando nós deixamos de olhar verdadeiramente para Jesus, quando nós deixamos de olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro, e a gente começa a olhar para a circunstância, começa a olhar para um lado, para o outro, e aí estamos cegos, distraídos com aquilo que não deveríamos estar. Eu digo para você hoje, volta os teus olhos para o Senhor. Volta os teus olhos para aquilo que Deus tem para a sua vida. Volta os teus olhos para a tua família, para o projeto de Deus. Não abra mão daquilo que Deus liberou sobre você. Você sabe qual é a palavra, você sabe qual é o propósito, você sabe qual é o projeto de Deus. Não abra mão disso. Não se distraia com aquilo que talvez, num primeiro momento, seja algo bom, algo maravilhoso, mas vai roubar o projeto de Deus para você. O lugar errado não foi feito para nós. Outra coisa que nos impede de nos aprofundarmos, de criarmos raízes, eu fui pesquisar e descobri que existem nutrientes, existem componentes que limitam a raiz de uma planta. São colocados na terra que determinam até onde a raiz vai, e outros que podem acelerar frutos.
é tudo aquilo que é artificial, é tudo aquilo que não é natural, que não é projeto de Deus para a gente. São questões artificiais, externas, que limitam ou aceleram os frutos, mas não fazem parte do projeto de Deus. A Bíblia conta de quando Davi decide lutar contra Golias. Eles logo vêm com a armadura de Saul, para que Davi usasse. Davi, olha, você precisa disso. Você está diante de um gigante, você está diante de um grande desafio. Até hoje você lutou nessas condições, mas era apenas um leão e o urso. Agora, Davi, chegou algo muito maior para a sua vida. Chegou um momento da virada da tua história. Você vai ser antes e depois de Golias. Mas para isso, Davi, coloca essa armadura de Saul. E a Bíblia diz que Davi tentou usar a armadura, mas não coube nele, porque aquilo não era para ele. Não era daquela forma que Deus daria a vitória a ele. E Davi abre mão, e você conhece a história, com algumas pedrinhas, uma funda, ele derrota um gigante. Quais são as coisas artificiais que o inimigo te oferece? São coisas externas? Não, agora você precisa disso. Não, você chegou até aqui em oração, você chegou aqui através da fé, mas a partir de agora, existe algo que é uma virada de chave. A tua vida vai ser transformada. Coloca essa armadura. E aí a gente tenta vestir, mas fica desconfortável, porque aquilo não é de Deus para a gente. Cuide com aquilo que é artificial. Cuide com aquilo que não foi feito para você. Cuide com aquilo que Deus não precisa que você carregue, porque não é dessa forma que Deus te dará a vitória. Se você tiver nas suas mãos algumas pedras, um estilingue, é o que é necessário para Deus te abençoar, é o que é necessário para Deus trazer uma transformação na tua vida, é o que você precisa hoje, porque você precisa é do Senhor, não de algo que o mundo quer impor sobre a tua vida, sobre a tua história. Nós precisamos cuidar sobre isso. Mas para crescermos, para darmos frutos, para ter uma vida plena em Cristo, o que nós precisamos? Primeiro, saber quanto vai custar o projeto de Deus para as nossas vidas. Sabe quanto que custa? Custa tudo. Nada menos do que tudo. Se você quer viver uma história com Deus, vai te custar a tua vida inteira. Vai te custar tudo o que você é, tudo o que você tem. Mateus 16, 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Se você quer encontrar algo de Deus, você vai ter que perder tudo, e a partir do momento que você perder tudo, você vai encontrar. Olha que matemática diferente da nossa. Porque a gente quer segurar, a gente quer reter, a gente quer ter as coisas no nosso controle, achando que isso é necessário para conquistar algo ainda maior. Nós queremos criar bases, degraus, para a gente crescer, para a gente prosperar, para a gente evoluir em Deus. Mas Deus está dizendo que é o contrário, você precisa perder tudo, porque quando você perder tudo, você vai encontrar. É mais ou menos assim. A gente chega diante de Deus carregando muitas coisas nas nossas mãos, e Deus está dizendo: eu quero te abençoar. Senhor, então abençoa. Aí Deus fica olhando: eu até quero, mas você não suporta mais. Eu não tenho mais onde colocar na tua vida, porque você está tão cheio de si, você está tão cheio daquilo que você acha que é, que não é. Você precisa se esvaziar, porque a partir do momento que você estiver vazio, eu vou te fazer transbordar sobre a tua vida. A partir do momento que você reconhecer que não precisa de nada e de ninguém, somente de mim, aí sim eu vou agir na tua vida. É assim que Deus faz com a gente. Você não acha que vai chegar na presença de Deus dizendo: Senhor, me dá, faz. Não, é primeiro assim: Senhor, toma tudo, eu estou aqui disponível. O Evangelho fez com que Jesus entregasse tudo. Imagina o que o Evangelho vai fazer conosco. Mas a gente quer: me dá, é meu. Não, Senhor, toma, é teu. Aqui está o meu coração, aqui estão os meus sonhos,
aqui está o meu propósito. Agora, Senhor, vem com a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a minha vida. Vem com aquilo que o Senhor tem para mim, porque como um pai, o Senhor me conhece melhor. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano para a minha vida. Então deixa eu viver aquilo que o Senhor tem para mim. Quantas pessoas que estão aqui estão cansadas hoje, porque têm carregado as coisas na força do seu braço, tem feito as coisas do seu jeito. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai conduzir as coisas dessa maneira? Coloque nas mãos de Deus, entrega o teu caminho, confia o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega para Deus, confia, e deixa Ele fazer na tua vida. Dá uma oportunidade que você deu somente a si mesmo durante toda a sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele não é somente o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se você conhecer, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que interessante isso. Primeiro, a gente confessa que Jesus é o nosso Senhor, e depois a gente crê e é salvo. Olha que interessante isso. Primeiro Jesus é Senhor, depois Ele é Salvador. Mas a gente inverte algumas coisas, porque a gente quer só o Jesus Salvador. Porque o Jesus Salvador, Ele serve para resolver os nossos problemas, para limpar as sujeiras que a gente faz, para atender os nossos desejos e vontades. Senhor, faz aqui agora. Senhor, me abençoa. A gente até usa o Senhor, mas não se comporta como um servo desse Senhor. A gente quer o Jesus que salva, o Jesus que limpa, o Jesus que purifica, o Jesus que faz tudo isso maravilhosamente para nós, mas esquecemos do Jesus Senhor. Porque o Jesus Senhor é aquele que tem as vontades dele antes da minha. O Jesus Senhor é aquele que toma a decisão por mim. O Jesus Senhor é aquele que vai me dizer como conduzir a minha vida. E eu sou apenas um servo, um mordomo daquilo que Ele tem para a minha vida. Precisamos entender se são as nossas vontades ou as vontades dEle. Então, para a gente crescer ainda mais, vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo. Vamos ter que entregar tudo a Ele. Senão, estará no nosso controle, na força do nosso braço. E aí você sabe como termina. Quem é o teu Jesus hoje? É o teu Salvador? Muito bom, parabéns, você está salvo. Mas deixa Ele ser o teu Senhor também. Aquele que escolhe o que você vai fazer. Aquele que decide se você vai falar ou não. Aquele que decide sobre o teu tempo, sobre aquilo que você vai fazer, qual é o teu propósito. Senhor, que não seja feita a tua vontade, mas seja a minha. Essa é a oração de Jesus? Não. Lá na cruz Ele nos ensina: Pai, está difícil demais esse negócio aqui. Está apertando. Olha, está ficando cada vez pior. Mas Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Deixa eu viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, não a minha vontade. Até quando a gente vai viver sobre a nossa vontade? Até quando a gente vai viver perdendo tempo, fazendo as nossas escolhas? É maravilhoso receber as coisas de Deus, mas melhor ainda é servi-lo por amor. Melhor ainda é fazer a vontade dEle, mesmo que não seja a nossa, mesmo que seja num momento inicial, contrário àquilo que a gente quer, mas viva o que Deus tem para a sua vida. O que você precisa ouvir hoje é: Deus quer que você crie raízes, mas essas raízes vão te custar tudo. A semente, quando ela cai na terra, ela morre para depois germinar. Depois que ela germina, ela vai criar raízes. Não tem como você estar na presença de Deus e não morrer para si mesmo, não morrer para as suas vontades. Tem hora que a gente quer ressuscitar.
Tem hora que a gente quer ir lá e dar um jeito nas coisas, mas é a vontade de Deus em primeiro lugar. É isso que nós precisamos entender. Segundo, se nós queremos ter uma vida plena em Cristo, se nós queremos crescer, nós precisamos passar pela transformação. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tem tempo para tudo. Tem tempo de enraizar, tem tempo de crescer, tem tempo de cair as folhas, mas tem tempo de dar frutos. Isso é um processo. É uma semente que se transforma numa árvore, e essa árvore ela vai dar frutos. Nós não podemos viver como a gente vive hoje, apertando o botãozinho, querendo as coisas na nossa hora. Senhor, 5 segundos tem que estar pronto e vamos embora. Não! É o fogão a lenha, é ir lá cortar a árvore, rachar a lenha, colocar, soprar, deixar, esquenta o fogão, aí na panela de barro, faz a comida. Tem coisas que com Deus a gente não aperta o botão não, a gente precisa se preparar, a gente precisa viver o processo. Jesus, ele viveu cada etapa necessária. Ele começou sendo o filho do José e da Maria. Ele começa o ministério dele num casamento, ele chega na cruz e ele vence. Ele não ficou, pai, vamos acabar com isso logo, eu já tenho aqui 12 anos, já estou até pregando no Sinédrio, o povo já está ouvindo a palavra, eu estou pronto, vamos lá, vamos resumir esse negócio. Não, ele viveu o processo, mas a gente está querendo resumir algumas coisas na nossa vida, que a gente não está pronto, a gente não está maduro, a gente está verde ainda, e o fruto quando ele está verde, ele é amargo, ele não está no tempo certo. Então aprenda a esperar, aprenda a viver o processo. Coloca a semente na terra, deixa ela crescer, deixa ela dar frutos, e aí sim você vai viver aquilo que Deus tem para você. Há um tempo onde Deus nos prepara, às vezes até onde Ele nos esconde. Jesus foi escondido, Moisés foi escondido, Davi estava escondido quando Deus foi chamá-lo. Qual é a etapa que você está? Nada acontece na minha vida, ninguém me vê. Ei, Deus está te escondendo, e Ele só esconde quem Ele vai promover. Ele só guarda quem vai ser abençoado. Tem momento que a árvore está criando raízes e não vai dar certo, mas ela está se fortalecendo. Para quê? Para poder suportar as dificuldades, é para poder estar no solo certo, para poder dar frutos. Você está olhando aquilo que talvez seja muito bonito na vida dos outros, mas é o tempo deles, é o processo deles. Viva o seu processo. Deixa Deus te esconder se for necessário, deixa Deus te guardar se for necessário, mas no momento certo, os frutos daquilo que Ele fará na sua vida vão surgir. É preciso esperar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Meu Deus, aqui já dá uma mensagem só para homem. Quando eu era guri, eu fazia as coisas de guri. Quando eu tinha 6 anos, eu fazia as coisas de 6 anos. Mas agora eu sou um homem. Agora eu faço as coisas que um homem deve fazer. Isso é crescer. E esse crescimento passa por uma decisão. Porque eu posso ter tamanho de adulto, voz de adulto, corpo de adulto, roupa de adulto, mas atitudes de criança. O adulto se comporta como adulto, o cristão se comporta como cristão. O cristão se comporta como cristão no trabalho, nas redes sociais, entre as famílias e os amigos. Até na igreja o cristão se comporta como cristão. É mesmo? Como? Dando frutos. Querido, quais são os frutos que você tem dado como cristão?
Quem são as pessoas que você convidou para vir à igreja conhecer Jesus? O que você tem feito aonde Deus tem te plantado? Porque se você não tem dado frutos, alguma coisa tem de errado. Quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora eu sou um homem, um adulto, eu preciso agir como adulto. Eu posso estar lá num parquinho junto com os meus filhos, brincando com eles. É o momento que eu me rebaixo a idade deles para poder brincar com eles, mas eu não vivo ali naquela condição. Eu não posso ser um adulto e todos os dias sair de casa. Você vai trabalhar hoje? Não, amor, hoje vou para o parquinho, hoje eu quero ir para a gangorra. Ai, que saudade da gangorra. Sabe por quê? Assim como eu digo que um homem, ele não faz o que ele quer, ele faz o que é preciso. Deixa eu te dizer mais uma coisa hoje. Um cristão não faz o que ele quer, ele faz aquilo que o Senhor dele quer. Eu vou repetir para você. Um cristão, ele não faz o que ele quer, as suas vontades. Um cristão faz aquilo que ele quer, que o Senhor dele quer que ele faça. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você está perdendo tempo se você não tem feito isso. Ah, mas não são as minhas vontades. Querido, eu também faço um monte de coisa que não são as minhas vontades. Não. Tem um monte de gente querendo entrar no ministério, mas não paga o preço. Dali o pastor Fausto é um advogado, abriu mão da carreira dele para estar cuidando da minha vida e da sua vida. Pastor Maico, pastor, aqui nessa igreja, a gente sabe o preço que a gente paga. Aqui a gente tem dado tudo. Sabe por quê? Não é porque a gente é melhor do que qualquer outra pessoa. É porque a gente entende que se Jesus deu tudo, a gente vai dar tudo também. Jesus nos ensinou que lá na cruz Ele se entregou completamente, e é dessa forma que a gente caminha. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: vale a pena entregar tudo, vale a pena viver o processo, porque você vai alcançar os frutos daquilo que Deus tem para a sua vida. Uma das consequências do crescimento são os frutos, e os frutos representam a multiplicação, porque de uma pequena semente se tornou numa árvore frutífera. Nessa árvore vários frutos surgiram, e num fruto daquele, várias sementes estão ali dentro. O que Deus quer é que a gente multiplique aquilo que Ele deu para cada um de nós. Os frutos, eles servem para alimentar. Se aquilo que a gente tem alcançado em Deus não serve para alimentar a nossa vida, alimentar as pessoas que estão à nossa volta, não são bons frutos. O que Deus quer é que os frutos, eles permaneçam. Mas o fruto, para ele liberar o que ele carrega, ele precisa passar por algo chamado pressão. Já viu como se faz um suco de laranja? Senhora laranja, por favor, você pode me dar um suco aí hoje? Ela não dá. Você precisa pegar a laranja, espremer, e quando você espreme aquela laranja, você vai saber que tipo de suco que ela carrega. Se ela é azeda, se ela é amarga, se ela é doce, se ela é sei lá o que. Mas ela vai demonstrar quem ela é quando ela passa por algo chamado pressão. Quando Deus permite que você passe por alguma pressão na sua vida, é para você demonstrar para esse tempo, para essa geração, para o teu problema, qual é o suco que Ele colocou dentro de você. E isso vai servir para alimentar muitas outras pessoas. Porque no momento em que pressionaram Jesus, Ele demonstrou aquilo que Ele carregava. Não era apenas um discurso, mas era uma atitude de alguém que dava frutos. A pressão, ela demonstra o nosso suco, ela demonstra o nosso interior. A pressão, ela só vem sobre aqueles que têm algo para dar. Quanto mais alto, menor a pressão que nós vamos sofrer. Todos os dias quando a gente acorda debaixo de uma pressão. É a pressão atmosférica. É o peso do ar que está sobre a gente, que não deixa a gente ficar flutuando. Você já acorda debaixo de pressão. Você nasceu debaixo de pressão. O mundo tem nos pressionado. O mundo tem tentado fazer com que a gente pare. É colocando pressão. Mas é nesse momento que a gente vai demonstrar aquilo que a gente carrega. Mas a gente só vai romper através da pressão que a gente exerce, não da que a gente sofre. Quando a gente faz pressão,
a gente expande e entra no propósito de Deus. Eu tenho um negócio aqui, ó, na minha mão, tão bobo, um balão de festas de criança, aquele balãozinho que a gente usa para decorar, e ele está maravilhoso aqui na minha mão, ó, bonitinho, mas ele não foi feito para ficar assim, ele não foi feito para ficar nesse formato, porque aqui ele está sofrendo pressão, aqui ele está sendo pressionado para não exercer o propósito dele. Aqui existe uma pressão para que ele não cumpra o seu propósito, e é assim que a gente acorda todos os dias, uma pressão para que a gente não cresça, uma pressão para que a gente não avance. Mas a Bíblia diz que quando Deus cria o homem, Ele sopra nas suas narinas. Deus coloca algo dentro da gente, porque a gente não foi feito para ficar desse jeito aqui, mas parece ser tão bobo, tão insignificante. E é assim que o inimigo quer falar a respeito daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Tem projetos, tem sonhos, tem propósito na sua vida que você diz: isso é tão bobo, isso é para outro tempo, isso é coisa de criança, não é mais para mim, é mentira. Eu vim aqui hoje para dizer para você que você não foi feito para ficar nesse formato vazio, mas se você foi feito, foi chamado por Deus para colocar pressão naquilo que você carrega, porque não é a pressão que você sofre, mas é a pressão que você exerce. Quando eu sopro, eu estou tirando de dentro de mim aquilo que Deus colocou um dia, uma palavra, um propósito, um chamado. Se coloque em pé, por favor.